Minha mãe achou que poderia substituir meu pai por seu novo namorado assustador e me fazer chamá-lo de pai, mas ela não percebeu que eu ainda tinha contato com meu verdadeiro pai. Eu tinha 13 anos quando minha mãe ficou noiva de Brandon. Meu pai havia sido condenado 5 meses antes. Ele deu um soco em alguém no bar, mas nem estava bebendo. Eu estava lá com ele. Ele foi ao banheiro, saiu minutos depois, parecendo em pânico e coberto de sangue. Ele gritou para alguém chamar a polícia, e eles chegaram rapidamente, mas sem dizer muito, o algemaram e o levaram. A próxima vez que o vi, foi atrás das grades. Nunca fez muito sentido, no entanto. Meu pai nunca teve um pingo de violência. Ele jurou que não fez aquilo. E a maneira como minha mãe agiu após a condenação dele me deixou ainda mais desconfiada. Ela trouxe Brandon para casa instantaneamente, e no primeiro dia, disse que ele era meu novo pai, já que o outro era claramente um monstro, e me disse que meu pai era um criminoso de quem eu precisava me afastar para minha própria segurança. Eu não sabia em que acreditar no início, mas quando 5 meses depois minha mãe me anunciou que eles estavam noivos e que eu precisava começar a chamar Brandon de papai, fiquei bastante convencida da inocência do meu pai. Foi nessa época que também começou. Brandon ficou à vontade e começou a me encarar enquanto comia, dizendo lentamente coisas como: "Você está crescendo tão rápido, se tornando uma jovem tão bonita." A pior parte era que minha mãe achava isso fofo. Mesmo quando eu disse à minha mãe pela primeira vez que Brandon me dava arrepios, ela me disse que eu era dramática. Ela deve ter contado a ele o que eu disse. Porque naquela noite, enquanto ela dormia, Brandon entrou no meu quarto e agarrou meu pulso com força suficiente para deixar marcas e disse: "Você sabe o que acontece com meninas más que deduram." Fiquei apavorada, mas sabia que não podia confiar na minha mãe para contar a ela. Então mantive isso em segredo. Eu também comecei a guardar um segredo diferente por volta dessa época. Comecei a escrever cartas para o meu pai, e eu as escondia entre as páginas dos meus livros didáticos e as enviava da casa da minha amiga depois da escola. Papai respondia através do sistema de e-mail da prisão para uma conta que criei sem que mamãe soubesse. As coisas ficaram muito ruins em uma quinta-feira específica. Cheguei da escola um dia e descobri que mamãe havia mudado meu sobrenome em todos os registros escolares para o de Brandon, sem me contar. "Você vai me agradecer quando for mais velha", disse ela. Naquela noite, Brandon entrou no meu quarto para comemorar sermos uma família de verdade agora e sentou-se na minha cama. Ele colocou a mão na minha coxa e disse que eu deveria ser grata por ter um pai que se importa. Eu o empurrei e me tranquei no banheiro até ele sair. Lembro-me de escrever para o meu pai sobre aquele incidente. A carta que recebi dele de volta foi em papel de verdade desta vez, e partes dela estavam úmidas e transparentes. Quase como se ele tivesse chorado enquanto a escrevia. Aquilo quase me quebrou, mas felizmente, havia uma coisa pela qual eu ansiava: a chance de vê-lo. O aniversário dele estava chegando, e lembro-me de perguntar entusiasticamente à mamãe se eu poderia visitá-lo. Eu disse a ela que sabia que ela não gostava dele, mas era o aniversário dele. "Só hoje e por alguns minutos, por favor", eu disse. Mas claro, recebi um não como resposta. Na verdade, me disseram algo ainda pior. Mamãe disse que não poderíamos ir porque, naquele exato fim de semana, Brandon, coincidentemente, tinha ingressos para um show de carros e esperava que fôssemos todos juntos. Ele pediu especificamente que tivéssemos quartos de hotel conjugados, e quando eu disse que preferia visitar meu pai, mamãe explodiu: "Ele é um criminoso, você não vai visitá-lo!" Quando eu disse que ele era inocente e ainda era meu pai, Brandon me deu um tapa no rosto enquanto mamãe assistia. Ela não disse nada. Fui forçada a ir com eles naquele fim de semana e enquanto eu dormia, o pior aconteceu. Brandon entrou sorrateiramente e ele estava embriagado, e desta vez, não se conteve a apenas um toque na coxa. Eu nunca me senti tão enojada e humilhada. Lembro de voltar para casa arrasada e, para piorar as coisas, na semana em que voltamos, minha mãe encontrou as cartas do meu pai que eu estava escondendo. Ela as queimou no quintal e, como castigo por me comunicar com ele, tirou a porta do meu quarto das dobradiças, para monitoramento. Claro, Brandon aproveitou isso como uma oportunidade. Ele ficava na porta à noite, me observando dormir. Lembro que esse foi um verdadeiro ponto de ruptura para mim. Lembro-me de ter ido escondida para a biblioteca da escola depois do horário no dia seguinte, para enviar um e-mail ao papai. Devo ter enviado um e-mail de 1 hora que não fazia sentido, porque eu apenas divaguei sobre tudo. Eu não sabia o que esperar, se é que queria alguma coisa porque estava muito entorpecida. Mas então, 2 semanas depois, recebi uma resposta dele. Era longa, super longa, me dizendo todas as coisas certas e como tudo ficaria bem. Mas uma coisa se destacou. "Você verificou onde eu disse?" Fiquei confusa. Verificar onde? Comecei a rever todos os e-mails que ele já havia me enviado, e foi quando encontrei. Em um dos e-mails mais recentes, papai me disse para ir ao sótão e olhar atrás do radiador. Lembro-me de ler aquele e-mail no dia seguinte a pedir à minha mãe se eu poderia visitá-lo, e acho que estava com o coração partido demais para ler com atenção, e de alguma forma, perdi isso. De qualquer forma, fiz uma grande anotação mental do que papai disse, e esperei até que mamãe e Brandon saíssem para um encontro. Isso aconteceu na semana seguinte. Minhas mãos tremiam enquanto subia com uma lanterna, e atrás do radiador, encontrei um diário embrulhado em plástico. Abri na página marcada que papai me disse. Estava datado semanas antes da prisão do papai, e com a caligrafia dele dizia: "Faz algumas semanas que peguei Lauren e Brandon escapando para o bar. Não sei como confrontá-la." Fiquei chocada, surpresa, e foi quando ouvi o som de um carro entrando na garagem. Eles voltaram mais cedo. O restaurante devia estar muito cheio, ou talvez eles tivessem brigado. Eu podia ouvir as portas do carro batendo e os saltos da mamãe estalando na calçada. Meu coração batia forte enquanto eu agarrava o diário contra o peito, sabendo que tinha apenas segundos para decidir o que fazer. Ouvi os passos pesados de Brandon na escada, cada rangido da madeira velha enviando um solavanco pelo meu peito. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a lanterna cair, seu feixe dançando descontroladamente pelo chão empoeirado do sótão. Enfiei o diário debaixo da minha camisa, a capa de couro fria contra a minha pele, e corri em direção à abertura do sótão. Mas fui lenta demais e a cabeça de Brandon apareceu pelo buraco exatamente quando alcancei a escada. Seus olhos escuros imediatamente se fixaram nos meus. Ele me encarou por um longo momento, sua expressão indecifrável na luz fraca. Então, ele subiu o resto do caminho,
seus ombros largos mal passando pela abertura. Eu recuei contra a parede, sentindo a madeira áspera pressionar minhas costas. O diário pressionando contra meu estômago sob a camisa. Ele olhou ao redor do sótão, lenta e deliberadamente, absorvendo a poeira perturbada que pairava no ar como pequenos fantasmas, as caixas movidas perto do radiador, onde eu encontrei as coisas escondidas do papai. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali em cima, sua voz calma, mas com um tom que me deu arrepios. Eu disse a ele que estava procurando meus bichos de pelúcia antigos de quando eu era pequena, tentando manter minha voz firme. Ele não acreditou em mim. Eu podia ver na maneira como sua mandíbula se contraiu, na maneira como suas mãos se flexionaram ao lado do corpo. Ele se aproximou, e eu pude sentir o cheiro de vinho do jantar em seu hálito, misturado com seu perfume que mamãe dizia ser caro, mas que sempre me deixava enjoada. Ele disse que eu era uma péssima mentirosa, assim como seu pai. As palavras me atingiram como um tapa. Então ele agarrou meu braço, seus dedos cravando com força suficiente para machucar, e me puxou em direção à escada. Tive que usar minha outra mão para impedir que o diário caísse de debaixo da minha camisa, pressionando-o com força contra o meu corpo. Mamãe estava esperando no pé da escada, de braços cruzados e batendo o pé impacientemente. Ela parecia irritada, perguntando por que eu estava bisbilhotando como uma ladra na minha própria casa. Brandon disse a ela que eu provavelmente estava escondendo algo, sua mão ainda segurando meu braço possessivamente. Ele sugeriu que eles revistassem meu quarto, e eu vi um brilho de algo sombrio em seus olhos. Entrei em pânico e disse que só queria encontrar meu ursinho de pelúcia antigo, porque não conseguia dormir sem minha porta. As palavras saíram muito rápido, muito desesperadas. Mamãe revirou os olhos, mas pareceu acreditar, provavelmente porque estava cansada e não queria lidar com mais drama. Naquela noite, esperei até ouvir os dois roncando. O ronco profundo de Brandon misturado com a respiração mais suave da mamãe. A casa se acomodou em seus rangidos noturnos, enquanto eu escondia cuidadosamente o diário dentro da minha fronha, sentindo os cantos cutucarem minha bochecha quando me deitei. Eu não podia arriscar ler mais com Brandon me verificando a cada hora, sua sombra aparecendo na minha porta como um relógio. Na manhã seguinte era sábado, e mamãe fez panquecas como se nada tivesse acontecido, cantarolando desafinadamente alguma música no rádio. A normalidade daquilo revirou meu estômago. Brandon continuou me encarando do outro lado da mesa, seus olhos seguindo cada movimento enquanto eu empurrava a comida pelo prato. Pedi licença para usar o banheiro e levei o diário comigo, escondendo-o na caixa do vaso sanitário, embrulhado em um saco plástico que encontrei debaixo da pia. A água estava fria em meus braços enquanto eu o colocava cuidadosamente lá dentro. Na escola, na segunda-feira, entrei escondida no laboratório de informática durante o almoço, dizendo aos meus amigos que tinha que terminar um trabalho. A sala estava vazia, exceto pelo zumbido dos computadores antigos e o tic-tac do relógio de parede. Comecei a tirar fotos de cada página do diário com meu celular, inclinando-o para evitar o brilho das luzes fluorescentes. Minhas mãos ainda tremiam, tornando algumas fotos borradas. As anotações remontavam a anos, a caligrafia familiar do meu pai tornando-se mais frenética com o passar do tempo. Papai escreveu sobre suas suspeitas, sobre ver o carro de Brandon em horários estranhos estacionado na rua, sobre mamãe agindo de forma estranha e distante. Uma anotação mencionava ter encontrado um recibo de hotel na bolsa da mamãe quando ele procurava por chiclete. Outra falava sobre Brandon aparecer no bar durante os turnos do papai, sempre observando de um canto, sempre à espreita como um predador estudando sua presa. Eu carreguei tudo para uma conta na nuvem que criei com um nome falso, meu coração batendo forte enquanto a barra de progresso enchia lentamente. Então, apaguei as fotos do meu celular, verificando 2 vezes para ter certeza de que realmente haviam sumido. Eu sabia que Brandon poderia verificar. Ele andava mexendo nas minhas coisas com mais frequência ultimamente. Quando cheguei em casa naquele dia, ele estava esperando no meu quarto, sentado na minha cama como se fosse o dono do lugar. Ele havia revirado tudo. Minhas gavetas estavam esvaziadas, roupas espalhadas pelo chão como folhas caídas, meu colchão estava virado, o estrado exposto e até minha antiga caixa de joias estava esvaziada, colares baratos e pulseiras da amizade emaranhados. Ele perguntou onde estava, sua voz perigosamente baixa. Eu me fiz de desentendida, perguntando do que ele estava falando, tentando parecer confusa em vez de apavorada. Ele agarrou meus ombros e me sacudiu com força, meus dentes batendo. Ele disse que sabia que eu encontrei algo no sótão, que ele não era estúpido. Mamãe chegou em casa então, suas chaves tilintando, enquanto ela chamava. Olá? Ela perguntou o que estava acontecendo, examinando a destruição do meu quarto com as sobrancelhas arqueadas. Brandon mentiu suavemente, sua postura inteira mudando em um instante. Ele disse que estava me ajudando a reorganizar meu quarto bagunçado, que eu havia pedido sua ajuda. Ele até sorriu, aquele sorriso falso que nunca chegava aos seus olhos. Ela acreditou nele, como sempre, provavelmente porque era mais fácil do que fazer perguntas. Naquela noite, no jantar, Brandon anunciou que eles iriam adiantar o casamento. E em vez de no próximo ano, seria no próximo mês. Ele disse que mal podia esperar mais para tornar nossa família oficial. Mamãe gritou de empolgação, batendo palmas como uma criança. Eu me senti mal, o frango no meu prato de repente parecendo cinza e sem apetite. Nas semanas seguintes, Brandon me vigiou constantemente. Ele instalou uma câmera no corredor, apontando para onde minha porta costumava estar, a luz vermelha piscando para mim como um olho maligno. Ele começou a me levar e buscar na escola sem mais ônibus com meus amigos. Ele esperava no estacionamento com o motor ligado, observando todos que falavam comigo. Ele pegava meu celular à noite, colocando-o em sua mesa de cabeceira, onde eu não conseguia alcançá-lo. Mas eu continuei trabalhando durante o dia. Imprimi páginas do diário na escola e as escondi no meu armário, colando-as atrás de livros didáticos antigos. Eu precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. Meus professores pareciam não perceber nada, meus amigos não entenderiam. Então me lembrei do tio Henry. Ele era o melhor amigo do meu pai desde o ensino médio, o tipo de cara que aparecia para ajudar sem que precisassem pedir. Eles eram inseparáveis até a prisão do meu pai. Mamãe o proibiu de nos contatar depois disso, dizendo que ele era uma má influência, que ele incentivava as tendências violentas do papai. Mas eu sabia que era mentira. O tio Henry era um homem bom, que cheirava a serragem e sempre tinha balas de caramelo no bolso.
Ele trabalhava na construção civil e tinha 3 filhos. 2 meninos gêmeos e uma garotinha que me chamava de prima mais velha. Encontrei o número dele em uma agenda antiga que mamãe havia esquecido na gaveta de tranqueiras da cozinha, enterrada sob cupons vencidos e pilhas gastas. Liguei para ele do telefone público do lado de fora da escola durante a aula de educação física. O metal estava frio contra minha orelha. Eu disse à professora que estava me sentindo mal e precisava de ar, apertando o estômago para dar efeito. Tio Henry atendeu no terceiro toque, sua voz rouca suavizando quando eu disse quem era. Falei rápido, as palavras se atropelando, dizendo que precisava de ajuda, que papai era inocente, que eu tinha provas. Ele me disse para ir mais devagar, para respirar. Então, disse para encontrá-lo na biblioteca pública no dia seguinte, depois da aula. Ele diria à minha mãe que me viu andando e ofereceu uma carona se ela perguntasse. Sua voz era firme, tranquilizadora, e pela primeira vez em semanas, senti que talvez as coisas ficassem bem. Brandon ficou desconfiado quando eu disse que ficaria até mais tarde para um projeto em grupo. Ele me interrogou sobre quem estava no meu grupo, qual era o projeto, qual professor o havia designado. Mas minha professora de história me apoiou quando ele ligou para verificar. Provavelmente irritada por ser incomodada durante seu período de planejamento. Eu praticamente corri para a biblioteca, minha mochila batendo nas minhas costas. Tio Henry estava esperando no estacionamento em sua velha caminhonete, a pintura vermelha desbotada, mas limpa. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, com mais grisalhos na barba e rugas mais profundas ao redor dos olhos. Mostrei a ele as fotos das anotações do diário no meu celular, passando por elas rapidamente. Seu rosto escurecia a cada uma, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava o volante. Ele disse que sempre soube que algo estava errado na prisão do papai, a história nunca fez sentido, muitos buracos, muito conveniente. Ele perguntou se eu ainda tinha o diário de verdade. Eu lhe disse onde o escondi, e ele assentiu com aprovação. Ele disse que precisávamos de mais do que apenas as suspeitas do papai. Precisávamos de evidências reais, testemunhas, algo concreto. Ele conhecia algumas pessoas que trabalhavam no bar naquela noite, talvez tivessem visto algo. Lembrado de algo que a polícia não se preocupou em perguntar. Nas 2 semanas seguintes, encontrei o tio Henry na biblioteca mais 3 vezes. Cada encontro parecia um filme de espionagem, olhar por cima do ombro, fazer rotas diferentes. Ele localizou Edward, que estava trabalhando como segurança naquela noite. Edward era um cara grande, de olhos gentis, que se lembrava de tudo. Ele se lembrava de Brandon estar lá, o que era estranho porque Brandon havia dito à polícia que estava em casa a noite toda assistindo TV. Edward disse que viu Brandon entrar no banheiro logo antes do papai, talvez 30 segundos. Mas Edward ficou com muito medo de falar depois que papai foi preso tão rápido, com medo de se envolver, com medo de Brandon, que tinha contatos por toda parte. Tio Henry também encontrou Carolyn, que era a bartender naquela noite. Ela tinha cabelos ruivos cacheados e uma memória afiada para rostos. Ela disse que Brandon vinha aparecendo há semanas antes do incidente, sempre perguntando sobre o horário do papai, fingindo ser amigável. Ela achou estranho, mas não pensou muito nisso na época. As pessoas perguntavam sobre clientes regulares o tempo todo. Ela se lembrava de Brandon pedindo uma bebida naquela noite, um whisky puro, e depois desaparecendo por um tempo antes que o corpo fosse encontrado. Foi ela quem ligou para o 911, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. A grande virada veio quando o tio Henry falou com Brian, o gerente do bar. Brian era um cara mais velho que administrava o lugar há 20 anos. Ele mencionou que eles haviam atualizado o sistema de segurança um mês antes do incidente. A polícia havia pego apenas a filmagem da câmera principal, mas havia um sistema de backup que gravava o corredor para os banheiros. Brian ainda tinha esses arquivos em um disco rígido antigo em seu escritório. Ele havia se esquecido deles até que Henry perguntou, o disco acumulando poeira atrás de faturas antigas de bebidas. Nós nos encontramos na casa de Brian para assistir a filmagem. Sua sala de estar cheirava a cigarros e café. Meu estômago estava revirado enquanto Brian conectava o disco ao seu laptop. O registro de tempo mostrava Brandon entrando no banheiro às 21h47, andando casualmente como se tivesse todo o tempo do mundo. Papai entrou às 21h52, provavelmente só precisando usar o banheiro após seu turno. Brandon saiu às 21h51, verificando o relógio e ajeitando a camisa. Papai saiu às 21h53, coberto de sangue, gritando por ajuda, seu rosto uma máscara de choque e horror. Estava claro como o dia. Brandon teve 4 minutos sozinho naquele banheiro. Tempo mais que suficiente para ligar para alguém e armar uma cilada. Tio Henry copiou a filmagem para vários pendrives, suas mãos firmes e metódicas. Ele disse que precisávamos ter cuidado com a forma como lidaríamos com isso. Não podíamos simplesmente ir à polícia. Brandon poderia ter contatos lá, amigos que lhe deviam favores. Precisávamos construir um caso à prova de falhas primeiro. Ele me disse para agir normalmente em casa, para não deixar transparecer que sabíamos de algo. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer, mas Brandon deve ter sentido algo. Talvez eu fosse uma má atriz, talvez ele fosse apenas paranoico. Ele começou a ficar mais agressivo. Uma noite, ele entrou no meu quarto e sentou na minha cama, o colchão afundando sob seu peso. A câmera do corredor não podia vê-lo daquele ângulo. Ele disse que sabia que eu andava me encontrando com o tio Henry, que alguém nos viu na biblioteca. Provavelmente um de seus amigos que pareciam estar em toda parte. Ele disse que, se eu não parasse com o que quer que estivesse fazendo, mamãe poderia se machucar. Ele disse que acidentes acontecem o tempo todo, sua voz casual como se estivesse discutindo o tempo. Pessoas caem da escada, carros têm problemas nos freios, vazamentos de gás acontecem. Eu entendia a ameaça. Sentia-se instalar no meu peito como uma pedra fria. Fiquei apavorada, mas tentei manter a calma, mantendo minha respiração regular. Contei ao tio Henry em nosso próximo encontro, sussurrando mesmo estando sozinhos. Ele disse que precisávamos agir mais rápido. Ele havia entrado em contato com o advogado do papai, mostrando a ele o que havíamos encontrado. O advogado ficou animado, mas cauteloso. Ele disse que precisávamos do diário original também. Isso fortaleceria o caso,
Provaria que as fotos não foram adulteradas. Eu disse a ele que conseguiria, embora a ideia me desse vontade de vomitar. Naquela noite, esperei até as 3 da manhã, observando os números vermelhos do relógio mudarem com uma lentidão agonizante. Fui sorrateiramente até o banheiro, meus pés descalços silenciosos no carpete. Recuperei cuidadosamente o diário da caixa do vaso sanitário, o plástico ainda o protegendo. Ele ainda estava seco em sua embalagem plástica, as palavras do papai seguras. Coloquei-o na minha mochila para a escola, fechando o zíper no bolso interno. Mas quando saí do banheiro, Brandon estava parado no corredor como um fantasma. Ele perguntou o que eu estava fazendo acordada, seus olhos brilhando na escuridão. Eu disse que me sentia mal segurando meu estômago. Ele me encarou por um longo momento, depois me deixou passar. Senti seus olhos nas minhas costas todo o caminho até o meu quarto. Na manhã seguinte, minha mochila havia sumido. Eu a encontrei na cozinha, vazia, seu conteúdo espalhado pela mesa. Brandon estava sentado à mesa com o diário à sua frente, folheando as páginas com interesse teatral. Mamãe estava lendo, seu rosto pálido e confuso. Brandon havia dito a ela que eu estava escrevendo histórias de fantasia sobre ele, que eu estava perturbada, que precisava de ajuda. Ele começou a apontar anotações específicas, dizendo: "Olha como ela está tentando copiar a caligrafia do seu marido. Veja como ela menciona você e eu juntos. Esta é claramente sua fantasia doentia de nos separar." A confusão de mamãe se transformou em raiva enquanto Brandon continuava falando, tecendo suas mentiras com verdade suficiente para torná-las críveis. Mamãe acreditou nele. Ela disse que estava decepcionada comigo, que inventar mentiras sobre Brandon era doentio, que ela pensava que eu estava lidando com a ausência do papai melhor do que isso. Tentei dizer a ela que era o diário do papai, mas ela não quis ouvir. Ela disse que eu estava obviamente falsificando a caligrafia do papai para incriminar Brandon, porque eu não conseguia aceitá-lo como meu novo pai. Ela disse que eu precisava de terapia, talvez até de um internato especial para adolescentes problemáticos. Brandon sugeriu que seu primo administrava um em outro estado, muito rigoroso, muito isolado, bom para consertar crianças problemáticas que contam mentiras e causam problemas. A maneira como ele disse isso fez meu sangue gelar. Senti as paredes se fechando, o quarto girando levemente. Naquele dia, na escola, encontrei a caminhonete do tio Henry no estacionamento na hora do almoço. Entrei e desabei a chorar enquanto contava o que aconteceu. Ele disse para não me preocupar, ainda tínhamos a filmagem. Mas quando cheguei em casa naquela tarde, meu celular havia sumido da minha mochila. Brandon o pegou. Ele revirou tudo e encontrou minha conta na nuvem, adivinhando a senha após 3 tentativas. Ele me fez assistir enquanto apagava todas as fotos do diário, seu dedo apunhalando a tela com satisfação cruel. Ele disse que as cópias do tio Henry não importariam sem o original para verificá-las. Ele disse que as fotos poderiam ser falsificadas, que qualquer advogado decente argumentaria que foram adulteradas sem o diário original para comparar a caligrafia. A filmagem do bar era diferente. Era de um sistema de segurança oficial, com registros de tempo que poderiam ser verificados, mas caligrafia e fotos, fácil demais de forjar. Naquela noite, mamãe me disse que eu iria para o internato na segunda-feira. Aquele lugar especial me ajudaria a lidar com minhas ilusões sobre Brandon. Ela já havia ligado para a escola, eles estavam me esperando. Ficava a 1.500 quilômetros de distância nas montanhas, sem permissão para celulares, sem contato externo nos primeiros 6 meses para evitar influências negativas. Percebi que este era o plano de Brandon para me calar de vez, para me fazer desaparecer sem realmente me matar. Consegui sair na manhã de sábado, quando mamãe foi ao supermercado, e Brandon estava no chuveiro. Eu podia ouvir a água correndo enquanto abria a porta da frente com cuidado. Corri para a casa da Ashley e usei o telefone dela para ligar para o tio Henry. A mãe da Ashley estava no trabalho, e Ashley me deu cobertura, abençoada seja. Contei a ele sobre o internato. Ele disse para fazer uma mala e encontrá-lo na biblioteca em 1 hora, mas quando voltei para casa, Brandon estava esperando nos degraus da frente, o cabelo ainda úmido. Ele notou que eu tinha sumido. Ele me arrastou para dentro pelos cabelos, meu couro cabeludo queimando. Mamãe ainda não havia voltado. Ele me jogou contra a parede com força suficiente para derrubar um porta-retrato e disse que eu tinha arruinado tudo. Ele disse que trabalhou duro demais para deixar uma pirralha destruir seus planos. Ele disse que papai merecia apodrecer na prisão, que ele vinha planejando isso por meses antes daquela noite no bar. Ele disse que mamãe era fácil de manipular, tão desesperada por atenção depois que papai começou a trabalhar em 2 empregos para pagar a hipoteca. Eu perguntei por que ele matou aquele homem no banheiro, precisando ouvi-lo dizer. Brandon riu, um som feio. Ele disse que o cara estava apenas no lugar errado, na hora errada. Brandon tinha entrado lá para plantar uma faca ensanguentada que ele havia preparado, uma que teria as impressões digitais do papai da cozinha de casa. Mas o cara bêbado o viu colocando-a perto da pia e começou a fazer perguntas, chegando perto demais. Então Brandon teve que silenciá-lo, rápido e de forma suja, usando aquela mesma faca. Então quando o papai entrou minutos depois para ajudar, foi perfeito. O sangue estava fresco, as digitais do papai ficaram em tudo quando ele tentou ajudar a vítima, tentou estancar o sangramento, e no caos, Brandon embolsou a arma do crime real e deixou uma faca diferente na cena. Uma que ele também havia preparado, mas que não poderia ser rastreada até ele. Eu estava gravando tudo no celular da Ashley, que eu havia escondido no meu bolso, com o botão de gravar pressionado antes mesmo de entrar. Brandon não percebeu. Ele estava muito ocupado se gabando de como tinha sido inteligente, de como usara luvas, de como estudar o horário do bar por semanas. Ele disse que depois que papai se fosse, casar com mamãe era apenas um negócio inteligente. Ela tinha um bom seguro de vida do seu trabalho no hospital, e eu valeria ainda mais em seguridade social se algo acontecesse com ela. Talvez um acidente de carro, talvez uma queda, talvez ela apenas ficasse triste e tomasse pílulas demais. Foi quando mamãe entrou. Ela havia voltado mais cedo porque esqueceu a carteira. Ela ouviu tudo o que Brandon acabara de dizer. Seu rosto ficou branco como papel. Ela deixou as compras caírem,
laranjas rolando pelo chão. Brandon se virou, percebendo seu erro. Ele tentou voltar atrás, dizendo que eu o havia irritado, que ele não quis dizer aquilo, que estava apenas tentando me assustar para me endireitar. Mas mamãe já tinha ouvido o suficiente. O véu finalmente havia caído. Brandon deu um passo em direção a ela, e ela recuou, a mão buscando algo atrás de si. Ela lhe disse para sair. Ele disse que ela estava exagerando. Ela pegou uma faca de cozinha do bloco e disse para ele ir embora. Ou ela chamaria a polícia. Brandon riu e disse que ela não ousaria. Muito escândalo, muita vergonha. O que os vizinhos pensariam? Mas a mão da mamãe estava firme enquanto ela segurava a faca. Pela primeira vez em meses, eu vi a mãe que eu conhecia. Aquela que me protegia dos pesadelos e beijava joelhos ralados. Brandon percebeu que ela estava falando sério. Seu rosto mudou, a máscara finalmente caindo por completo. Ele pegou as chaves e a carteira do balcão, mas antes de sair, virou-se para a mamãe e disse que aquilo não tinha acabado. Ele disse que sabia demais sobre ela, sobre os casos que ela teve antes do papai, quando eles eram recém-casados, sobre o dinheiro que ela roubou da poupança do papai para cobrir suas dívidas de compras. Ele disse que se ela fosse a polícia, ele destruiria a reputação dela. Então ele saiu, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram e os quadros restantes caíram das paredes. Mamãe desabou no chão, chorando, seu corpo tremendo com os soluços. Sentei-me ao lado dela e mostrei a gravação no celular da Ashley. Ela ouviu a confissão de Brandon novamente, seu rosto desmoronando mais a cada palavra. Ela não parava de dizer que sentia muito, que tinha sido tão estúpida, que havia falhado com nós dois. Eu disse a ela que precisávamos chamar a polícia agora, mas ela estava com medo das ameaças de Brandon, com medo de perder tudo. Eu liguei para o tio Henry. Ele chegou em minutos com a filmagem do bar em um pendrive. Sentamos mamãe na mesa da cozinha e mostramos tudo a ela. As anotações do diário das quais eu havia salvado capturas de tela, a filmagem de segurança mostrando os movimentos de Brandon, as declarações das testemunhas que ele havia coletado e autenticado em cartório. Mamãe vomitou quando percebeu que esteve dormindo ao lado do homem que prejudicou do papai por meses, que estava planejando um casamento com ele. Ela finalmente concordou em chamar a polícia. 2 detetives vieram para colher nossos depoimentos. Eles foram profissionais, mas gentis, oferecendo lenços de papel para a mamãe e falando suavemente comigo. Eles ouviram a gravação da confissão de Brandon várias vezes. Assistiram à filmagem do bar em nosso laptop. Levaram o diário como prova, manuseando-o cuidadosamente com luvas. Um detetive disse que eles já tinham dúvidas sobre o caso do papai. De qualquer maneira, a perícia nunca bateu direito, mas a pressão para encerrar o caso havia sido intensa. A confissão de Brandon preencheu todas as lacunas. Eles emitiram um mandado de prisão para Brandon naquela noite, mas ele desapareceu. Seu apartamento estava vazio, esvaziado às pressas. Seu carro havia sumido. A polícia disse para não nos preocuparmos, que o encontrariam. Colocaram uma viatura do lado de fora de nossa casa por precaução. Mamãe e eu não dormimos naquela noite. Empurramos o sofá contra a porta da frente e sentamos na sala de estar com todas as luzes acesas, sobressaltadas a cada som. Na manhã seguinte, o tio Henry ligou. Ele ouviu de seus amigos da construção que Brandon havia sido visto em um motel a 2 cidades de distância, tentando pagar por um quarto em dinheiro. A polícia estava a caminho. Ao meio-dia, eles o tinham sob custódia. Ele tentou fugir, mas não foi longe. Encontraram provas em seu carro que o ligavam à arma do crime original. Ele havia guardado a faca de verdade todos esses anos, como um troféu doentio, escondida em um cofre no porta-malas. A faca da cena do crime havia sido um chamariz, mas a verdadeira ainda tinha vestígios do sangue da vítima nas frestas do cabo. No início, Brandon tentou negar tudo. Ele disse que eu havia falsificado a gravação usando IA, que mamãe estava mentindo para me proteger porque se sentia culpada pelo papai. Mas as evidências eram esmagadoras. A filmagem do bar o mostrava entrando naquele banheiro. Suas impressões digitais estavam na arma do crime real, uma vez que a testaram adequadamente. A perícia que não correspondia ao papai de repente fazia todo o sentido quando aplicada a Brandon. Até o ângulo dos ferimentos correspondia à altura de Brandon, não a do papai. Diante de tudo, Brandon finalmente cedeu. Ele confessou tudo em troca de um acordo judicial. Admitiu ter planejado tudo, ter incriminado o papai, ter manipulado a mamãe. Ele até admitiu coisas que não sabíamos, outros crimes em outros estados, outras vítimas que foram culpadas por coisas que me fizeram. O detetive disse que Brandon era um predador em série que vinha se safando por anos, mudando de um lugar para outro, sempre encontrando mulheres vulneráveis com filhos. O advogado do papai entrou com um recurso de emergência com base nas novas evidências. O juiz revisou tudo e ordenou a libertação imediata do papai. Após 8 meses na prisão por um crime que não cometeu, papai estava voltando para casa. Mamãe e eu dirigimos para buscá-lo. O trajeto foi silencioso, exceto pelo rádio tocando baixinho. Mamãe não parava de chorar, enxugando os olhos com lenços. Eu não sabia o que dizer, minha garganta apertada de emoção. Quando os portões da prisão se abriram e papai saiu, ele parecia menor do que eu me lembrava, mais magro, mais velho, seu cabelo mais grisalho do que castanho agora. Mas seus olhos se iluminaram quando ele me viu. Corri para ele e o abracei com mais força do que já havia abraçado qualquer pessoa. Ele cheirava diferente, a sabão industrial e tristeza, mas ainda era o meu pai. Ele me segurou e chorou no meu cabelo, sussurrando que sentiu muito a minha falta, que nunca deixou de acreditar que eu saberia a verdade. Mamãe ficou para trás, insegura, torcendo as mãos. Papai olhou para ela por um longo momento, então disse que eles conversariam mais tarde, que agora ele só queria ir para casa. A volta para casa foi silenciosa, exceto por papai fazendo pequenas perguntas. Como estava a escola, se eu tinha crescido, se meu restaurante favorito ainda estava aberto. Perguntas normais de pai que pareciam tudo, menos normais, depois de tudo que passamos. Chegamos em casa e papai apenas ficou na porta por 1 minuto, olhando ao redor como se estivesse memorizando tudo. A casa parecia diferente, sem as coisas de Brandon por toda parte. Mamãe havia jogado fora tudo o que ele tocou, deixando espaços vazios estranhos nas prateleiras e paredes. Papai andou por cada cômodo lentamente, passando os dedos sobre os móveis,
pegando o porta-retratos que mamãe ainda não teve tempo de substituir. Aquela primeira noite foi terrivelmente estranha. Papai dormiu no sofá, embora mamãe lhe tenha oferecido o antigo quarto deles. Eu o ouvi se movendo às 3 da manhã. Provavelmente não conseguia dormir depois de meses em uma cela. Encontrei-o na cozinha, fazendo café com as mãos trêmulas. Sentamos à mesa em silêncio, até que ele finalmente perguntou se eu estava bem de verdade. Contei a ele sobre Brandon, sobre tudo. Ele ouviu sem interromper, sua mandíbula ficando mais tensa a cada detalhe. Quando terminei, ele disse que sentia muito por não ter conseguido me proteger. Eu disse a ele que não era culpa dele. Os dias seguintes foram um borrão de advogados e papelada. O advogado do papai estava trabalhando para limpar completamente seu registro, não apenas anular a condenação. Falava-se em compensação por prisão indevida, mas papai disse que não se importava com dinheiro. Ele só queria sua vida de volta. Mamãe continuava tentando falar com ele, seguindo-o pela casa, mas ele não estava pronto. Ele respondia às perguntas dela com uma única palavra e encontrava desculpas para sair do cômodo. A data do julgamento de Brandon foi marcada para dali a 6 meses. O promotor disse que, com sua confissão e todas as nossas provas, ele provavelmente pegaria prisão perpétua sem liberdade condicional. Eles o ligaram a outras 3 mortes em diferentes estados, todos com padrões semelhantes. Ele incriminava alguém próximo à vítima e depois aparecia para consolar a família enlutada. O detetive disse que tivemos sorte, que suas outras vítimas não sobreviveram para expô-lo. Voltei para a escola, mas tudo parecia diferente. As crianças sussurravam quando eu passava. Todo mundo sabia sobre Brandon e papai agora. Ashley ficou ao meu lado, no entanto, e alguns outros amigos que realmente importavam. Meus professores foram extremamente gentis, o que quase piorou as coisas. Eu não queria pena, só queria normalidade. Mas a normalidade se foi. Provavelmente para sempre. Papai começou a trabalhar na construção com o tio Henry. O trabalho manual, ele disse, ajudava a clarear a cabeça. Ele chegava em casa exausto e coberto de poeira, mas parecia mais calmo. Ele também estava fazendo terapia. Um cara especializado em traumas de condenação injusta. Papai não falava sobre as sessões, mas eu podia ver que estavam ajudando. Ele parou de se encolher quando as portas batiam, parou de verificar as fechaduras obsessivamente. Mamãe se mudou depois de 2 semanas. Ela alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Disse que precisava de espaço para resolver as coisas. Fiquei aliviada, honestamente. A tensão quando ela e papai estavam no mesmo cômodo era sufocante. Ela o traiu da pior maneira possível. Mesmo que Brandon a tenha manipulado, há coisas das quais não se pode voltar. Ela perguntou se eu queria ficar com ela às vezes, mas eu disse não. Eu precisava estar com o papai. Os papéis do divórcio chegaram 1 mês depois. Papai os assinou sem ler. Ele só queria que acabasse. Mamãe deu a ele tudo. A casa, o carro, a guarda total de mim. A culpa dela a estava consumindo viva. Ela também começou a fazer terapia, tentando entender como pôde ser tão cega. Eu sentia pena dela às vezes, mas então me lembrava de como ela escolheu Brandon em vez do papai, como ela não acreditou em mim. E a compaixão secava. Tio Henry se tornou uma presença constante em nossa casa. Ele trazia seus filhos nos fins de semana e fazíamos churrascos como nos velhos tempos. Seus gêmeos, Elijah e John, tinham apenas 8 anos, mas idolatravam o papai. Eles não se importavam com o passado dele, apenas que ele sabia arremessar uma bola de futebol e contar histórias engraçadas. A filha dele, Deborah, tinha a minha idade, e nos aproximamos rapidamente. Ela entendia como era ter sua família virada de cabeça para baixo. A mãe dela foi embora quando ela tinha 10 anos. 3 meses depois que papai saiu, tive que testemunhar em uma audiência preliminar. O promotor disse que meu depoimento ajudaria a garantir que Brandon não pudesse alegar insanidade ou coerção. Vesti meu vestido mais bonito, o azul que papai me comprou no meu aniversário há 2 anos. Minhas mãos tremeram enquanto eu jurava dizer a verdade. Brandon sentou-se na mesa da defesa com um macacão laranja, parecendo menor do que eu me lembrava. Ele tentou encontrar meu olhar, mas eu olhei pra frente. Contei a eles tudo, sobre as ameaças, os toques, a noite no hotel. O juiz teve que decretar um recesso quando falei sobre encontrar o diário do papai, porque comecei a chorar tanto que não consegui continuar. Papai não foi autorizado a entrar no tribunal, pois poderia ser chamado como testemunha mais tarde, mas o tio Henry estava lá. Ele me deu um sinal de positivo da galeria, lembrando-me que eu era corajosa, que eu conseguiria. O advogado de Brandon tentou me fazer parecer uma criança confusa, perguntando se talvez eu tivesse entendido mal as intenções de Brandon. Mantive a calma e repeti o que aconteceu. Exatamente como aconteceu. O promotor mostrou a gravação do celular da Ashley e o rosto de Brandon ficou cinza. Seu advogado pediu um acordo judicial naquela tarde. 25 anos a perpétua em vez de perpétua sem condicional. O promotor disse, sem chance. Após a audiência, repórteres tentaram falar conosco do lado de fora do tribunal. Papai me protegeu com seu corpo enquanto passávamos por eles até a caminhonete do tio Henry. Eles gritavam perguntas sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre como era ver Brandon acorrentado. Nós não respondemos. Não havia nada a dizer que os fizesse entender. Isso não era entretenimento. Era a nossa vida. Mamãe começou a me enviar cartas, longas desculpas incoerentes sobre como ela falhou como mãe, como deveria ter visto os sinais. Eu li as primeiras e depois comecei a jogá-las fora sem abrir. Papai disse que eu deveria considerar perdoá-la, eventualmente, pela minha própria paz, não pela dela. Mas eu não estava pronta. Talvez eu nunca estivesse pronta. Ela havia escolhido um monstro em vez de sua própria família. Algumas coisas são imperdoáveis. O julgamento de Brandon foi brutal. Eles trouxeram as famílias de suas outras vítimas, mostrando padrão após padrão de seu comportamento. Uma mulher do Arizona testemunhou sobre como ele a namorou depois que seu marido morreu em um acidente suspeito. Ela teve um mau pressentimento e terminou com ele, o que provavelmente salvou sua própria vida. Outra família de Nevada falou sobre seu filho, que estava cumprindo pena por um crime que soava exatamente como o caso do papai. O promotor disse que eles estavam reabrindo aquele caso também. Papai testemunhou no 3º dia. Ele usava seu único terno, o do casamento deles, que ele guardara por algum motivo. Ele falou sobre encontrar o corpo, sobre tentar ajudar,
sobre a confusão quando o prenderam. Falou sobre a prisão, sobre perder meu aniversário, sobre escrever cartas que eu nunca chegaria a ler. Sua voz falhou quando falou sobre o dia em que nasci, como ele prometeu sempre me proteger e sentiu que havia falhado. Brandon subiu ao banco das testemunhas no 5º dia, contra o conselho de seu advogado. Ele tentou se pintar como uma vítima das circunstâncias. Disse que o homem no banheiro o havia atacado primeiro. Mas sob o interrogatório, sua história desmoronou. Ele se contradisse, ficou com raiva. Mostrou sua verdadeira face ao júri. Quando o promotor perguntou sobre seus planos para mim e para a mamãe, ele se recusou a responder. Seu próprio advogado parecia derrotado. O júri deliberou por 2 horas, culpado em todas as acusações. Morte, conspiração, fraude, tentativa de agressão a menor. A lista continuava. O juízo sentenciou a prisão perpétua sem liberdade condicional, com sentenças consecutivas para cada crime. Brandon não reagiu, apenas encarou a mesa enquanto o levavam. Ele olhou para mim uma última vez. Eu o encarei de volta, querendo que ele visse que não havia me quebrado, que eu tinha vencido. Papai e eu fomos ao seu restaurante favorito depois, o pequeno lugar mexicano que ainda tinha sua foto na parede de quando ele era um cliente regular. O dono o abraçou e disse que a refeição era por conta da casa. Comemos em um silêncio confortável, ambos exaustos, mas aliviados. Tinha acabado, de verdade. Brandon morreria na prisão e nós poderíamos começar a reconstruir. Mamãe tentou ir à nossa casa na semana seguinte. Papai não a deixou entrar. Falou com ela através da porta de tela. Ela queria se desculpar novamente. Queria tentar terapia familiar. Papai disse não, que esse navio já havia zarpado. Ela precisava seguir em frente. E nós também. Ela chorou e implorou. Mas papai permaneceu firme. Eu assisti da escada sem sentir nada. Ela havia feito sua escolha e agora tinha que viver com ela. Comecei a fazer terapia também, com uma senhora chamada Doutora Cheryl, especializada em trauma. Ela me ajudou a processar tudo. Me ensinou que não era minha culpa, que eu tinha sido incrivelmente corajosa. Alguns dias eu acreditava nela, outros não. Mas lentamente, os pesadelos pararam. Parei de verificar as fechaduras obsessivamente, parei de me encolher quando homens andavam atrás de mim. O progresso veio em pequenos passos. Papai e eu desenvolvemos novas rotinas. Café da manhã de domingo na lanchonete, noites de cinema às quartas-feiras, ajudar o tio Henry com projetos aos sábados. Conversávamos mais do que nunca sobre tudo. Escola, amigos, o futuro. Ele me ajudava com o dever de casa, embora a matemática não fosse seu forte. Ele compareceu a todos os eventos escolares, torcendo alto demais em minhas apresentações medíocres de clarinete. Estávamos aprendendo a ser uma família novamente, apenas nós dois. 6 meses após o julgamento, papai conheceu alguém. Caroline, a bartender que testemunhou, começou a aparecer. Primeiro apenas como amiga, depois algo mais. Ela fazia papai rir. Risadas de verdade, não as forçadas que ele vinha dando. Eu gostava dela. Ela não tentava ser minha mãe, apenas me tratava como uma pessoa. Ela trazia comida pra viagem e assistíamos a filmes ruins, tirando sarro dos furos no enredo. Papai sorria mais quando ela estava por perto. Mamãe, eventualmente, parou de tentar nos contatar. Ouvi pela mãe da Ashley que ela havia se mudado para outro estado, começando de novo onde ninguém conhecia sua história. Parte de mim esperava que ela encontrasse paz, parte de mim não se importava. Ela havia sido tão facilmente enganada, tão rápida em substituir o papai. Talvez Brandon tivesse visto essa fraqueza nela desde o início. Talvez por isso ele escolheu nossa família para destruir. 1 ano depois de tudo, papai recebeu uma indenização do estado por prisão indevida. Não milhões, mas o suficiente para quitar a casa e guardar dinheiro para minha faculdade. Ele comprou uma caminhonete nova, tirou férias nas montanhas, finalmente começou a viver de novo. Ele continuou trabalhando na construção, no entanto. Dizia que gostava da honestidade daquilo. Ou você constrói algo direito ou não. Sem espaço para mentiras ou manipulação. Fiz 15 anos naquela primavera. Papai me deu uma grande festa. Provavelmente super compensando pelos aniversários que perdeu. A família do tio Henry veio. Caroline estava lá. Até algumas crianças da escola apareceram. Tínhamos um pula-pula, o que era ridículo para adolescentes. Mas ninguém reclamou. Papai grelhou hambúrgueres e contou histórias embaraçosas de quando eu era pequena. Por algumas horas, nos sentimos como uma família normal, tendo uma festa normal. Naquela noite, depois que todos foram embora, papai e eu limpamos o quintal em um silêncio confortável. Ele me agradeceu por acreditar nele, por nunca desistir. Eu disse a ele que sempre soube que ele era inocente, que ele não era capaz de machucar ninguém. Ele me abraçou forte e disse que eu havia salvado sua vida. Nós dois choramos um pouco, mas foi do tipo bom de lágrimas, do tipo que cura. A vida continuou. Entrei para o quadro de honra, comecei a namorar um cara legal chamado Rory da minha aula de química. Papai ameaçou limpar sua espingarda quando Rory veio nos visitar, mas ele estava brincando, na maior parte. Caroline se mudou para nossa casa depois de 1 ano, trazendo seu gato, o Sr. Bigodes, que imediatamente reivindicou a poltrona do papai. Tornamo-nos uma pequena família esquisita, construída sobre um trauma compartilhado, mas mantida unida por escolha e amor. Brandon morreu na prisão 2 anos depois. Ataque cardíaco, dizia a carta. Ele tinha 43 anos. Não senti nada quando li. Apenas fechei a carta e voltei para o meu dever de casa. Papai perguntou se eu estava bem e eu disse, sim, eu realmente estava. Brandon estava morto para mim desde o dia em que o sentenciaram. Sua morte real foi apenas burocracia, nada mais. Mamãe enviou um cartão no meu aniversário de 18 anos. Apenas assinou, com amor, mamãe, sem endereço de remetente. Eu o guardei por algum motivo, enfiado na gaveta da minha escrivaninha com outras coisas que eu não conseguia jogar fora. Papai disse que talvez um dia eu quisesse encontrá-la,
fazer as pazes. Talvez ele estivesse certo, ou talvez algumas pontes devessem permanecer queimadas. O tempo diria. Entrei na faculdade com uma bolsa integral, planejando estudar justiça criminal. Talvez me tornar advogada, ajudar outras famílias despedaçadas por mentiras. Papai chorou na formatura, me envergonhando na frente de todos. Caroline tirou 1 milhão de fotos, enquanto a família do tio Henry aplaudia das arquibancadas. Minha família escolhida, aquela que esteve ao meu lado quando tudo desmoronou. Na noite antes de eu ir para a faculdade, papai e eu sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes. Ele me disse que estava orgulhoso de mim, que eu havia me tornado uma jovem mulher incrível, apesar de tudo. Eu disse a ele que o amava, que ele era o melhor pai que alguém poderia pedir. Sentamos em silêncio confortável, sem necessidade de mais palavras. Havíamos sobrevivido à pior coisa imaginável e saímos mais fortes. Isso era o suficiente. Olhando para trás agora, às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse encontrado o diário do papai naquela noite. Se Brandon tivesse conseguido me mandar embora. Se mamãe tivesse se casado com ele. Se papai tivesse morrido na prisão, acreditando que ninguém se importava. Mas eu o encontrei. Eu lutei. E às vezes isso é tudo que você pode fazer. Lutar pela verdade e esperar que alguém ouça. No nosso caso, eles finalmente ouviram.